Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz: desperta tu que dormes. Enquanto o Senhor fez Eva, a companheira idônea, a Adão, Adão estava dormindo enquanto Eva foi tentada no paraíso. Sabemos que a palavra diz que o homem, como a cabeça da mulher, a ordenança que ali havia sido dada a Adão, foi reportada a Adão e, consequentemente, Adão reportou a Eva, porque o Senhor não instrui Eva, instrui Adão. E sabemos que Eva acrescentou na palavra, porque ela disse: deste fruto não comereis e não toqueis. Ela acrescentou na palavra, onde sabemos que Adão atribuiu a falta a Eva, ao invés de assumir a sua culpa, aonde na verdade, enquanto ao invés de dormir, deveria estar atento. E a palavra diz: jamais atribua suas faltas a outro. Assim como Eva também culpou a serpente, aonde já estavam ali caídos e estavam tropeçando na palavra. A palavra diz: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. A palavra diz que pode duas pessoas chegarem em comum acordo, chegar em algum lugar se não estiverem em comum acordo. Na verdade, muitos estão dormindo. Muitos, a palavra diz, que são que colocam a sua própria família em apuros, porque na verdade está dormindo e colocando, na verdade, a sua própria família em apuros por negligência no ensino, por perseverar segundo o padrão do mundo, segundo a mentira, por estar cultuando seus deuses impossíveis de os justificar, e traz ira sobre aqueles que assim procedem. Causam ciúmes em Deus, adorando seus ídolos, seguem nas suas muitas mentiras, crendo naquilo que sabem que é correto. E o Senhor os chama que eles dormindo, estão dormindo, aonde a palavra diz que os chamam de mortos, deixam os seus mortos enterrarem os seus mortos, porque não despertam do sono, estão a dormir, estão dispersos, não estão atentos naquilo que está a proceder. E grande é a queda e ruína daqueles que assim procedem. A palavra diz que agora, aonde se encerra com fogo, assim como nos tempos de Noé, o povo comia e bebia, dava-se de casamento, quando veio o dilúvio e pereceram. Assim será nos dias atuais. O mundo está sempre segundo as suas muitas distrações, aqueles que estão no mundo e não atentam para o reino, para aquilo que está para suceder. Aquele que tem sabedoria sabe. Muitos são os que fazem os filhos duas vezes mais filho do diabo do que eles mesmos. A palavra diz, porque se entregam
a toda espécie de mentira e imundícia. Dorme, o pai de família dorme enquanto os seus filhos estão sendo entregues à própria tentação, que não há tentação que sobrevenha da própria carne. Entrega os seus filhos a falsos profetas, a ludibriadores, a enganadores, segundo esse sistema falso e religioso, aonde estão sempre perecendo por negligência no ensino, por estar depositando a confiança nos meros mortais. Mas aquele que é sábio, ele se entrega a Jesus Cristo, ele segue a instrução do alto, daquele que é do reino, não discorre segundo aquilo que é terreno. Por isso, a palavra diz que se aqueles que não tiverem em comum acordo segundo o propósito do reino dos céus, não há comunhão, não submeteis a um jugo desigual de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial, daqueles que creem no sobrenatural com aqueles que seguem no curso natural, rumo à ruína e destruição. Por isso, maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que deixa de estar segundo o coração de Deus para estribar no próprio entendimento. Aqueles que são casados devem estar segundo o parâmetro da verdade, tanto para admoestar os seus filhos, assim como para que o casal esteja no mesmo propósito. Mentalidade de Cristo, alinhados em Cristo, coração sendo sempre santificado e purificado em Cristo, limpos de coração a fim de alcançar a vida com abundância, para que haja paz no casamento, assim como nos filhos, dentro do lar, sempre alinhados em Cristo Jesus. Porque aqueles que não estão segundo alinhados em Cristo, há guerra, há brigas. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Chega a ponto de haver até mesmo os assassinatos, do qual sempre temos contemplado, tudo por não seguir aquele que concede vida com abundância e ainda nos concede a ressurreição do último dia. Por isso, tanto o homem como a mulher, assim como aqueles que estão solteiros, devem estar sempre consagrando a sua vida em Cristo Jesus, para que tudo lhe vá bem e para que não sejais influenciados por aqueles que falam em nome do Senhor, mas não o conhecem, o ministério da iniquidade, aonde muitos ainda que digam: Senhor, mas eu anunciei o seu evangelho, eu fiz curas em seu nome, e muitos receberão a resposta: malditos, apartai-vos de mim, sejais lançados no fogo eterno, aonde o diabo, juntamente com os seus anjos, aqueles que se julgam ser iluminados, mas na verdade está em densas trevas. Por isso ficai atentos, porque aquele que deixa de estar segundo a verdade não alcança a libertação, não alcança a cura, a restauração, está sempre segundo as ciladas inevitáveis que os dias lhe são encurtados. A palavra diz ainda que alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80 é enfado e canseira. A vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha suas flores, e a erva se transforma em palha, e a palha será lançada no fogo, aonde não se consome e o fogo não se apaga. Antes sejais
ao invés de joio, sejais o trigo juntado no celeiro daquele que é fiel e verdadeiro, que nos faz florescer constantemente e estar produzindo os bons frutos e ainda alcançar as regiões celestiais.